Vamos falar um pouquinho de triângulo de Pascal, da sua construção e de algumas propriedades que a gente tira dele. Primeiro que você tem que saber é que o triângulo de Pascal ele é construído tendo a cada nova linha um elemento a mais do que a linha anterior tinha. Então a gente começa na primeira linha eu tenho só um elemento, na segunda eu vou ter dois, na terceira três e assim sucessivamente. Eu coloquei aqui uma numeração das linhas. A visualização é de que a primeira linha recebe o índice 0, a segunda linha recebe o índice 1, a terceira linha recebe o índice 2 e assim por diante. E as colunas também, então a primeira coluna é a coluna 0, a segunda coluna é a coluna 1 e assim sucessivamente. E eu fiz até a linha de número 8, veja que é a nona linha, porque começou em 0. E, portanto, foi até a nona coluna, começando na coluna 0 até a coluna 8. Como é que é a construção? A primeira coluna você pode completar toda ela com números uns. E aí eu vou fazer sempre um número somado com o seu vizinho para dar o de baixo. Se aqui o vizinho não tem nada, é como se fosse 0. Então 1 mais 0 deu 1. Escrevi ele aqui. Depois 1 mais 1, 2. 1 mais 0, 1. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. 1 mais 0, 1. Então eu sempre somo o 2 para dar o de baixo. Essa organização aqui é uma das formas de escrever. Eu podia escrever o triângulo de Pascal usando números binomiais. E eu vou fazer isso agora. Vou fazer número binomial 0, 0. Depois, embaixo dele, o binomial 1, 0. Ao lado dele, o binomial 1, 1. Embaixo deles entrariam binomial 2, 0. O próximo seria o binomial 2, 1. O próximo seria o binomial 2, 2. E assim sucessivamente eu ia construindo o meu triângulo de Pascal usando números binomiais. Perceba que esse número aqui é o número da linha e que esse número dali é o número da coluna do primeiro elemento. Então eu vou fazer uma indicação que o número de cima do binomial representa o número da linha do triângulo de Pascal, número da linha. E que o número de baixo do binomial representa o número da coluna do triângulo de Pascal. Então vamos selecionar um valor qualquer aqui do meu triângulo só para verificar que o cálculo funciona. Como assim? Vamos pegar esse número aqui, 20. Que posição que ele está? Linha 6, coluna 3. Então quer dizer que o binomial 6, 3 vai dar 20. Binomial 6, 3 tem que dar 20. Vamos calcular para verificar. Como é que eu calculava binomial? Fatorial do número que está em cima sobre o de cima menos o de baixo, 6 menos 3, 3 fatorial. E o fatorial do que está embaixo. O que está embaixo também vai ficar 3 fatorial. Para resolver isso, a gente vai abrir o 6 até chegar em 3. 6, 5, 4, 3. Pausei aqui.
3 e 3. Os dois com fatorial. O que a gente pode fazer é simplificar, então 3 fatorial vai embora com 3 fatorial. Lembre-se que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 6. Posso simplificar com 6 dali. O que me resta, 5 vezes 4, 20. Foi o valor que eu peguei ali? Sim, claro. Então, ao invés de escrever os números do triângulo de Pascal diretamente, eu podia usar números binomiais para representá-los. Não haveria problema nenhum. É um jeito diferente de enxergar o triângulo de Pascal. Ok. Além disso, o que eu posso tirar do triângulo de Pascal? Existe uma relação chamada relação de Stiefel, que muitas vezes a gente aprende meio que decorado. Vou escrevê-la aqui. Relação de Stiefel, que envolve números binomiais. Relação de Stiefel. O que diz essa relação? Vou escrever em binomiais e depois a gente vê o que ela diz afinal a respeito do triângulo. A relação de Stiefel diz o seguinte: se eu pegar um número binomial, NP, e somá-lo com outro binomial, NP mais 1, isso tem que acontecer do número de cima ser o mesmo e os dois números que estão embaixo serem números consecutivos. O resultado disso é um outro binomial, N mais 1, P mais 1, em que você pega um número a mais do que o número que estava em cima e pega o maior entre os dois números que estavam embaixo. Na verdade, isso aqui representa a regra de construção, da formação do triângulo de Pascal. Imagina que eu peguei dois valores aqui, vou selecionar esses dois. E quando eu somei esses dois, o valor obtido era o valor aqui de baixo. O que eu fiz afinal pensando em termos de binomiais? Eu somei o número, esse número 3 aqui é o binomial 3, 1. Então eu fiz o 3, 1 somado ao sujeito que está do lado dele, binomial 3, 2. 3, 2. O que eu tenho como resultado quando eu somo dois vizinhos? Eu construo um elemento da linha de baixo. Se eu estou aqui somando dois que estavam na linha 3, obviamente o resultado estará na linha de baixo da linha 3 a linha 4. E pensando entre os dois que eu peguei para somar, que são os vizinhos, sempre o resultado da soma está embaixo do que está mais à direita. Quem está mais à direita, 1 ou 2? O 2. Veja que isso é exatamente a aplicação da relação de Stiefel. Então eu posso interpretar essa relação e fica muito mais fácil de guardá-la sabendo que você está somando dois números que estão na mesma linha do triângulo de Pascal, lembra que o de cima é o número da linha, e que são vizinhos, estão em colunas vizinhas. O que dava toda vez que eu somava dois vizinhos, dois que estão numa mesma linha e vizinhos? Dava o de baixo, é a construção do triângulo de Pascal. Então vai estar na linha de baixo, se eu estou somando dois que estão na linha N, a linha de baixo é N mais 1. E entre as colunas P e P mais 1, você sempre coloca na mais à direita. Entre P e P mais 1, a mais à direita, P mais 1. Nada demais quando você entende a relação de Stiefel através da construção do triângulo de Pascal. Ok, além disso, o que mais que eu tenho? Tem uma propriedade a respeito da soma das linhas ou dos elementos que encontram-se nas linhas do triângulo de Pascal. Vamos fazer a soma aqui. Soma da linha 0. Quanto deu? 1. Só tem o elemento 1. Soma da linha 1. Quanto deu? 2. 1 mais 1, 2.
Quanto que dá a soma da linha 3? Linha 2, desculpa, a terceira linha, mas a linha é de número 2, tá? Quanto deu? 1 mais 2, 3, com mais 1, 4. Quanto tá dando a soma da linha de número 3, a quarta linha? Soma 3. 1 com mais 3, 6. Tá maluco. 1 mais 3, 4. 4 e 3, 7. Mais 1, 8. Quanto dá a linha de número 4? A soma da linha de número 4. Vamos lá. 1, 4, 5. 5 com mais 6, 11. Com mais 4, 15. Com mais 1, 16. Está seguindo um padrão. E o mais legal são potências de 2 que estão aqui. E essas potências de 2 não estão elevadas a qualquer número, e sim ao número que é o índice daquela linha. Aqui é 2 elevado a 0, aqui é 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 à quarta. Então, se eu quiser saber quanto vai dar a soma da linha 8 do triângulo de Pascal, 2 à oitava, linha de número 8, cuidado, que ela é a nona linha, mas quando você se refere ao índice, é fácil verificar. Por exemplo, já vi vários exercícios que as propostas são assim, imagine 10, 0, mais 10, 1, mais 10, 2, 10, 3, 10, 4 e assim por diante até o 10, 10. Afinal, o que isso representa? A linha 10 do triângulo de Pascal. A gente sempre começa na coluna 0, qualquer linha do triângulo de Pascal começa com coluna 0, veja lá. Linha 0, 0, linha 1, 0, linha 2, coluna 0, qualquer linha vai começar na coluna 0. E a linha sempre termina num número binomial que tem número de linha e coluna iguais. Por exemplo, essa linha de número 5 terminou aqui. Que elemento é esse binomial? É o número linha 5, coluna 5. Então, olha só o que eu fiz. 10, 0 é o primeiro elemento, está na coluna 0, da linha 10. 10, 1, segundo elemento da linha 10. Terceiro elemento, quarto elemento. 11º elemento, toma cuidado, porque se começa em 0 e vai até 10, são 11 elementos. 11º elemento da linha de número 10. E é o último. Sempre uma linha vai terminar quando o número da linha e da coluna no binomial forem iguais. Isso aqui, afinal, é o quê? Isso é a soma da linha 10 do triângulo de Pascal. Então, posso dizer que isso é soma da linha 10. Agora, volta para cá. Soma da linha 0, 2 a 0. Soma da linha 1, 2 elevado a 1. Soma da linha 2, 2 ao quadrado. Ou seja, essa soma seria o mesmo que 2 elevado a décima, que é o número índice da linha 10. Ou a linha de número 10. Quanto isso daria? Potência de 2, a gente tem que saber até 2 a décima, ela é 1024. Então, se eu fosse somar esses valores, eu teria o valor 1024. Só um detalhe, tem um jeito diferente de escrever essa soma, que é usando um conceito que a gente chama de somatória. Eu vou escrever aqui, é um sigma, é uma letra grega, nesse caso é a letra sigma maiúscula, isso é uma letra, que eu vou dizer que tem um i começando em 0 e indo até 10. E o número que eu vou somar sempre é 10i. Isso é o mesmo que isso. O que você está falando? Você está dizendo o seguinte, olha, tem uma variável, que eu chamei de i, pode chamar da letra que você quiser. Essa variável começa em 0 e ela vai até 10, sempre caminhando de 1 em 1.
Então, o que vai valer o primeiro valor que eu vou ter? Substituir o i por zero. Então, o número binomial que está aqui é o 10, 0. Olha lá, é o primeiro. Mas, por que mais? Esse símbolo, esse sigma, indica que você vai fazer uma somatória, uma série de somas. Então, vai somar com o próximo elemento. Quem é o próximo valor de i depois do zero? 1. Então, substitua aqui por 1, vai virar o 10, 1. Mais, e assim eu vou. Próximo valor do i depois do 1, 2. Então, qual vai ser o número? 10, 2. Mais 10, 3, 10, 4, 10, 5. Aquele número que está ali em cima é o limite superior, é o último valor que você vai assumir. Quando você chegar no i igual a 10, você para. Qual vai ser o valor? 10, 10, que foi o último que eu coloquei ali. Isso é uma maneira que os matemáticos usam para representar uma soma assim, sem ter que ficar escrevendo a soma com 3 pontinhos, dando uma ideia de, tem vários valores. Não, eu posso representar assim, dizendo, olha, tem uma variável aqui que ela vai desde 0 até 10. Tiago, mas eu podia escrever com uma outra espécie de fórmula? Sim, desde que essa variável sempre vá variando de 1 em 1. Então, isso é só uma representação diferente dessa soma, ou que a gente sabe que o resultado vai ser esse, dessa soma. Legal?